Graça e paz, amados. Bom dia a todos. Que Deus continue abençoando a todos aí no nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10. E eu queria orar por você nessa manhã, antes da gente ministrar essa palavra. Para que aquele que veio roubar a semente, não roube a semente do seu coração no nome de Jesus. O diabo ele rouba a semente do nosso coração de algumas maneiras. Uma delas é colocando sobrecarga no nosso coração. Ele aumenta tanto problema, tanta coisa que a gente não consegue resolver. Na verdade, a Bíblia fala que a gente não resolve, mas a gente tema no nosso coração que a gente consegue resolver. O Salmo 37 fala para a gente entregar, confiar e o mais Ele vai fazer. Mas a gente acha que a gente dá conta. Em Mateus, lá no capítulo 6, no versículo 33, fala para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas nos são acrescentadas, e a gente corre e luta a semana inteira para tentar acrescentar as demais coisas, e a gente passa quase nada tentando buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essas coisas nos tiram do foco, desregula a nossa visão, e a gente acaba perdendo, fora os dados inflamados do inimigo, do qual Paulo fala em Efésios, no capítulo 6, quando fala a partir do versículo 10, da nossa luta, da onde a gente tem que fortalecer, a nossa força vem do Senhor, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E no versículo 12 ele afirma, porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. E nessa batalha, na armadura que a gente tem que vestir, tem que portar, como bom soldado de Cristo, é o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do inimigo. Se é inflamado é porque pega fogo, onde bate, o negócio fica pior do que deveria ficar. E a gente, muitas vezes, não são poucas, a gente não vigia. Todas essas gamas de coisas que a gente falou aqui, são coisas que o diabo usa para roubar a semente preciosa do Espírito Santo de Deus, da nossa mente, para que ela não desça ao coração. Porque se ela cair num terreno fértil, ele sabe que ela vai frutificar 100, 60, mínimo de 30 por 1, porque o Deus que não pode mentir prometeu. Essa é a nossa luta. Então eu queria orar por você e por mim, para que o foco dessa manhã fosse ajustado no Senhor, para que a gente tirasse e descansasse, porque a gente erra, mas Deus não. Amém? Nós já pedimos perdão, confessamos os pecados, agora nós vamos ajustar o foco. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa hora, mais uma vez. Que o Senhor venha quebrar todos os dardos inflamados do inimigo lançados sobre nós, nesta manhã. Suplicamos no nome de Jesus, que o Senhor venha tirar toda a sobrecarga, todo o peso excessivo que o Senhor nunca pediu a gente para carregar, mas a gente insiste em colocar nas nossas costas. Perdoe-nos, ó Pai, por não confiar no Senhor e não esperar no Senhor. E muitas vezes sair atropelando a Tua vontade para tentar acertar com o Senhor, erramos. Ajusta o nosso foco, que a nossa visão nessa manhã seja a visão do Senhor. Abra os nossos olhos, tira a escama dos nossos olhos, para que possamos ver mais do que letras, o Teu Espírito. Que o Teu Espírito venha, ó Pai, nos ensinar, revelar aos nossos corações aquilo que o Senhor quis imprimir nesse livro, para a nossa alma. Nos acorda nessa manhã no nome de Jesus e nos traz para aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja para esses últimos dias, no nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 10, versículo 24. Então nem comecei a pregar, isso foi só um remedinho para sua alma. Agora em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 24 e 25. Vamos ler? Vamos junto?
O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, mas o dono da casa, quanto mais aos seus, até aí. Jesus está estimulando, Ele está direcionando os discípulos. Se você voltar um pouquinho mais aí, você vai ver que Jesus passa a instrução para os 12, eles estão saindo para uma missão, e Jesus está orientando e passando o legado e dizendo exatamente o que eles têm que fazer. E dizendo aquilo que eles vão achar de tropeço no meio do caminho, aquilo que eles vão ser chamados para tentar tirar o foco deles, e mostra para eles qual é o foco. E então aqui ele está afirmando e está dizendo, o discípulo não está acima do seu mestre. Não está. Então, se fizeram comigo, vão fazer com vocês. Mas ele fala algo aqui no versículo 25. Basta o discípulo ser como? Basta o discípulo ser como? Nós bem sabemos, amados, que Jesus em Marcos, no capítulo 1, no versículo 17, você vai observar de que Jesus chama os seus discípulos para serem pescadores de homens. E se você olhar no final da comissão, em Mateus 28, olha aí para você ver, a partir do versículo 18, quando Jesus aproxima, e o subtítulo é A Grande Comissão. Mas no versículo 19 diz, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a gente já olha batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a gente esquece da primeira parte do versículo, diz, ide, portanto, e fazei discípulos. Portanto, nós somos o quê? Discípulos. O que é um discípulo? É um estudante. É aquele que está aprendendo aquilo que o mestre está ensinando. Ele está em uma escola. E quando a gente está numa escola, nós não sabemos tudo. Nós estamos ali para aprender, para crescer, para desenvolver. Mas você não fica na escola a vida toda, fica? Fica ou não fica? Não. Senão você não pode exercer o cargo daquilo qual você está estudando. Não tem ninguém aqui que ficou 20 anos fazendo faculdade, a não ser médico, que vai se especializar em outras coisas. Mas fora isso, ficar 20 anos estudando pedagogia. 20 anos e não pega o diploma e continua. Não tem. Então, o discípulo é alguém que ele estuda, mas chega uma hora que ele precisa exercer aquilo que assumiu o lugar do mestre. Tanto que Jesus, na última ceia, em João capítulo 13, até João capítulo 17, ele passa o legado naquela última hora, quando ele está partindo e dizendo agora, daqui para frente, são vocês. E ele afirma aqui, em Mateus capítulo 10, versículo 25, basta o discípulo ser como o seu. Qual o nosso alvo? Ser como o mestre. O grande erro da nossa vida é a gente pautar a nossa vida nas pessoas que a gente consegue enxergar. E esse é o grande erro da igreja nesses últimos dias. Nós temos focado errado. O nosso foco não é o pastor. O nosso foco não deveria ser o meu pai ou minha mãe, ou um presbítero, ou um diácono, não é. Porque todos nós estamos na escola. O nosso foco é o mestre. Quando nós focamos errado, nós nos decepcionamos. Nós entristecemos. Nós nos deprimimos. E nós saímos daquilo que o nosso Senhor Jesus nos chamou para fazer. Tem um chamado para ser igual ao mestre. O chamado é, vem e eu vos farei pescadores de homens. E indo, por onde vocês forem, pregue e fazei. Então nós temos um chamado. Nosso chamado é indo, fazei discípulos. Nosso chamado é, seja como o mestre. O nosso alvo é o mestre. Nós precisamos regular o nosso foco nessa manhã.
para que a gente possa atingir o alvo do Senhor Jesus. Porque o que o Senhor Jesus nos chamou para fazer não é ficar na escola a vida toda. O que o nosso Senhor Jesus chamou para fazer não é ficar nos livros, é sair. E indo, fazei discípulos. A pergunta é, quantos discípulos você tem hoje? Quantos que você tem ministrado na vida deles? Qual é o tempo que você gasta com esses discípulos? Porque é uma ordem para mim e para você. Como eu falar de algo que eu acabo não fazendo? É por isso que hoje o Evangelho ele tem perdido tanto a sua força. Nós vivemos num país em que há muitos evangélicos e que se a gente procurar saber quantos que estão discipulando quem, ou alguém, ou aonde, ou quando, nós vamos entrar numa grande decepção. Não precisa de 100, mas no mínimo 12. Jesus discipulou 12, dos 12, 3 estavam mais próximos, dos 3 tinham um amado, mas 12 que impactaram o mundo. Quantas pessoas nós temos discipulado, amados? E discipulando o que nós temos ensinado. Porque a gente acaba ensinando o que a gente é. É muito bonito a gente apontar. É por isso que dentro da nossa casa é a nossa maior escola. As pessoas do lado de fora, elas têm um pré-conceito da nossa vida. Porque eles só enxergam o que está do lado de fora. Os nossos filhos, a nossa esposa, eles verdadeiramente conhecem quem nós somos. É mais difícil ser crente dentro de casa do que ser crente do lado de fora. Porque dentro de casa nós somos aquilo que nós somos. Fora não. Fora a gente vigia, tenta policiar. Nosso maior discipulado começa em casa. E para que haja resultado, a mudança tem que começar em mim. Jesus disse, basta o discípulo ser como o seu mestre. E como que era um mestre? O que é ser como um mestre? O que é viver como ele viveu e agir como ele agiu? Abre aí em João capítulo 14. João Batista ele teve uma dúvida quando ele estava preso. E ele mandou os discípulos perguntarem. Você vai ver isso depois no capítulo 11 de Mateus. Nós vamos voltar lá. Se Jesus era o Messias ou se ele haveria de esperar o outro. João 14. Olha o que diz aí. Versículo 10. Vamos ler? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me, e o Pai, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, que aquele que crê em mim, e tudo quanto pedirdes, isso farei, a fim de que o Pai, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, guarda esse texto. Você precisa rever esse texto, reler, voltar. É um texto do qual Jesus fala quais são as obras. Ele fala das obras que o discípulo tem que fazer. Aquele que crê em mim. Ele não fala que poderá fazer. Ele afirma, fará. Não há uma sugestão. Há uma afirmação de um Deus que não pode mentir. E ele diz, aquele que crê em mim,
fará. João teve a mesma dúvida que está no seu coração e agora, e que correu no meu, muitas vezes. Que obras são essas? E João perguntando, em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 2 diz: quando João ouviu no cárcere falar as obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntarem: és tu aquele que estavas para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. O versículo 5 diz: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressurretos ou ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. João perguntou, e Jesus afirmou: olha, para aquilo que eu faço, e fala com ele, está sendo pregado o Evangelho. Precisamos, para viver a vida de Cristo, nós precisamos aprender que todos os dias nós estamos sendo discipulados pela palavra. Todos os dias nós temos que crer em Cristo Jesus. Todos os dias nós temos que tomar a nossa cruz. Todo dia, amado. Essa caminhada de seguir a Cristo é uma caminhada de morte. E não é fácil. Não é fácil. Ninguém gosta de morrer. Ninguém. Nós não somos preparados para isso. Não é por causa do pecado. A morte não é algo natural que aconteceu na vida do homem. A morte é algo sobrenatural que entrou na vida do homem por causa da desobediência e do pecado. Nós não fomos criados para morrer. Somos criados para viver eternamente. Mas por causa da desobediência, então a morte veio. A morte é algo sobrenatural por causa do pecado que entrou na nossa vida. Está escrito na Bíblia. Nós não fomos criados para morrer. Mas por causa disso, então agora nós temos que morrer. E Jesus diz: aquele que quer me seguir, toma a sua cruz. Todo dia, dia após dia. Não temos como pregar um evangelho em que nós não passamos pela cruz. Não existe o evangelho. O verdadeiro evangelho, ele passa pela cruz. Ele passa pela morte. Morte do eu. Enquanto nós não reconhecermos isso e não exercer isso nas nossas vidas todos os dias, não tem como esse evangelho ser eficaz aonde a gente tem vivido. Porque nós erramos, amados, e todos os dias, e em quase toda hora. Aquele dia que você acorda feliz, que você dá aquele checklist, que a gente faz o checklist, né? A maioria faz. Aí a gente levanta e tal, se levantou orando, cantando, melhor ainda. A gente pensa assim: não pequei. Acabou de pecar, mas checklist. Não, que falou, deu o checklist, sim, hoje eu não pequei. A Bíblia fala, quando a gente fala que não tem pecado, a gente chama Deus de mentiroso. Então já acabou de pecar. Aquele que não tem pecado. E a gente vai vivendo. E tem alguns pecados que a gente trata como mais grave. Então, se a gente não tem aquele, a gente passa. A palavra de Deus fala em Tiago que se a gente vê o bem e não faz, o bem que a gente deve fazer, se a gente vê no dia e não faz, nisto nós estamos pecando. Como diz Paul Walsh, que a maior dificuldade hoje não é de levar uma pessoa à salvação, porque todo mundo quer ser salvo, ninguém quer ir para o inferno. A maior dificuldade hoje é de levar uma pessoa a reconhecer os seus pecados, que é um pecador, que é um miserável pecador, que necessita da graça de Deus todos os dias, que necessita do perdão de Deus todo momento, que necessita fazer e aprender e a viver nos lábios a oração do publicano. Ser propício a mim, pecador. Essa é a oração respondida. Não tem como a gente passar um discipulado e ser discípulo de Cristo se nós primeiro não reconhecermos que todos nós pecamos.
Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão, separados estão da glória de Deus. Em Romanos 6, 23, também diz que o salário do pecado é a morte. Então, no final desse dia, se eu não viver uma vida de confissão de pecados, você pode ter certeza, o meu salário é porque eu sou um pecador. Nós precisamos ter consciência de quem nós somos, amados. Para a gente conseguir discipular alguém, você precisa saber, você não é melhor do que essa pessoa. Você é tão miserável pecador como ela. Mas o Espírito Santo de Deus revelou no seu coração, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque essa é a grande pergunta que foi feita no Evangelho, em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, no versículo 9. Quando Paulo está falando da obra do Espírito Santo, e ele diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Primeiro precisamos reconhecer que não temos condição, como ninguém tem, de ser salvo. Somos pecadores. Não é o cargo que eu ocupo, o título que eu tenho, as letras que eu tenho, o que eu aprendi, que vai me fazer mais santo ou salvo. Mas é o que Jesus fez na cruz, e que o Espírito de Deus revelou, não só na minha mente, mas na minha alma, a ponto de me constranger e entender que eu sou um miserável pecador e que necessito de arrependimento todos os dias. Mas não é só aí, essa é a primeira parte. A primeira parte do discipulado é reconhecer que eu peco, e que eu erro, e que eu preciso andar em constante confissão diante de Deus, todo dia. Se não fosse todo dia, não estava escrito na palavra do Senhor que as misericórdias do Senhor não têm fim, que elas se renovam a cada manhã. E é por causa dessas misericórdias que nós não somos destruídos, porque elas se renovam. Se ela se renova a cada manhã, então está me indicando que algo acontece de errado durante todo dia. Entendeu? Caiu a ficha? Quando você passar na rua e ver um bêbado, ver um mendigo, ver uma prostituta, ver qualquer outra coisa, ver uma pessoa que você acha que é mais pecador do que você, lembre-se, você não é melhor do que essa pessoa. Isso deveria te constranger, deveria me constranger, e as lágrimas deveriam sair dos nossos olhos, porque o Espírito de Deus moveu em nós para que nós estivéssemos onde nós estamos hoje. Amém, amados? Nós precisamos entender isso, mas nós precisamos entender a segunda coisa, nós temos um caminho a seguir. E esse caminho quem deixou foi o Senhor Jesus. Ele não só nos convenceu, Ele não só colocou em nossa mente e aqueceu a nossa alma que somos pecadores, e que somos lavados e remidos no sangue dEle, mas Ele deixou uma missão. E a nossa missão não é assistir culto, não é ouvir pastor, não é. A nossa missão é ir e indo. A obrigação é fazer discípulos. Se nós não estamos fazendo discípulos, nós estamos em meio caminho. E se você fizer uma meia prova, qual é a nota que você tira nessa prova? Não é o suficiente para passar. Só reconhecer que somos pecadores e reconhecer que somos salvos em Cristo Jesus não nos faz passar pelo caminho estreito. O caminho continua estreito, ele é apertado, e a graça não vai enlarguecer esse caminho. A graça e a fé nos faz passar pela porta, Cristo Jesus. É pela graça mediante a fé que nós temos
Cristo Jesus, que nós somos salvos, mas o caminho ele continua apertado, estreito. E a graça não vai enlarguecer esse caminho, porque Paulo fala que a gente precisa aprender a desenvolver essa salvação, que o reino dos céus é ganhado por esforço. Ele mesmo, o que falou sobre a graça, o mesmo que falou sobre a graça, fala em Romanos 12, que a nossa vida é uma vida de culto a Deus, e fala que aquele que tem que viver uma vida de culto a Deus, ele tem que procurar em todo o tempo, perseverar numa vida correta diante de Deus. Leia lá Romanos 12, a partir do versículo 9, que fala a lista das coisas pessoais. Ele fala dos dons que Deus nos deu, e esses dons são usados para alcançar e chegar ao nível de discipulado superior. Que fala do amor que é sem hipocrisia, que fala para a gente receber e ser hospitaleiros, que fala para a gente ser perseverantes na oração, fervorosos de espírito, para a gente lutar. É luta. Gente, é luta. O que depender de vós, tende paz com todos os homens, é luta. E deixa a vingança para o Senhor. Ou seja, mesmo você estando no caminho de discipulado, você andando com Cristo, você reconhecendo seus pecados, você tendo uma vida diante de Deus, vai ter momento na sua vida, você vai querer dar uma descontada. E é por isso que Paulo fala, a vingança pertence ao Senhor. Quando Deus nos comprou através de Jesus Cristo naquela cruz, e derramou o sangue dele até a morte, ele sabia a porcaria que ele estava comprando, e mesmo assim ele amou. Ele sabia que os discípulos iam fugir depois da última ceia, e o texto da última ceia tem um dos textos nos evangelhos que fala assim, e Jesus os amou até o fim. Não é o amor nosso, não é esse amor que a gente diz que tem, porque o nosso amor vai até aonde alguém nos magoa. A gente ama de paixão as pessoas. Nossa, estou apaixonado com esse pastor. Você não conhece o pastor, filho? Meus filhos conhecem. Vocês falam que me ama, então é de verdade. Se minha esposa falar que me ama, é de verdade. Você não. Me perdoe. Porque você ama aquele que você está vendo de terno e gravata aqui na frente. Com raríssimas exceções. Quando você vê quem é o verdadeiro pastor? Um pecador. Lavado, remido no sangue de Cristo, mas pecador. No dia que a gente entender isso, amados, a nossa forma de caminhar vai ficar mais leve. Porque nós vamos parar de exigir das pessoas o que a gente não dá conta de fazer. Nós vamos parar de focar os nossos olhos na direção errada. O nosso foco é Jesus. Ser como o mestre. Pastor, mas ser como Jesus é impossível. É. Então, como que eu resolvo isso? Andando com o impossível, com Ele. Crendo nele. Se alimentando dele. Porque Ele diz que tudo é possível ao que crê. Ele diz, se crê em mim, fará também o que eu faço. Eu não faço porque eu dou conta, eu faço porque eu acredito. Entendeu? Eu não faço as coisas espirituais da minha vida porque eu dou conta de fazer. Não, o pastor quando ora, o negócio acontece. Não, o pastor quando encosta em Deus e crê em Deus e ora, as coisas acontecem. Porque Deus faz quando nós cremos. Amém? Então nós precisamos aprender a ler mais a palavra. Porque, gente,
Jesus está às portas e nós precisamos discipular pessoas. E o melhor discipulado é o discipulado da aproximação. E quem deixou esse exemplo para nós foi Jesus. Ele encostou nas pessoas. Ele deixou as pessoas perceberem o seu jeito. Ele mostrou como fazia. E quando eles fracassavam, embora ele falava, homens de pequena fé, até quando eu vou estar no meio de vós, geração pecadora, corrupta, pervertida. Ele está falando com os discípulos. Pecadora porque não está acreditando no que ele está falando. Se você olhar a palavra lá, se eu não me engano é a palavra abstel, sem fé. Povo corrompido, um povo que anda dentro da igreja, mas não tem fé nenhuma. Corrupto. Pervertido é a outra palavra que ele usa para ser, se fosse traduzir hoje, não tem isso lá no grego. Eu já vou falando porque tem alguns aqui que tem a Bíblia no grego, inclusive foi um dos quais eu indiquei para comprar, alguns, né? Deve comprar. Mas hoje, se fosse traduzir, se o Strong, quando está estudando lá, soubesse que hoje existe computador, ele ia escrever essa palavra lá, desconfigurado. Precisa ser formatado de novo. Desconfigurou. Saiu do caminho, errou. Geração perversa. Não se entende só porque é má, não. É porque ela, em algum momento da sua caminhada, ela saiu fora dos ensinamentos de Cristo. Continua discípulo, porque Jesus está falando com os discípulos. Mas está fora. Que nessa manhã, em nome de Jesus, seja reconfigurado pelo Espírito, no nome de Jesus. Que possamos entrar em desespero, sim. Meu Deus, quem é meu discípulo? Tem que entrar. Pastor, mas eu não estou apto para discipular. Amados, presta atenção. Nem eu. É o Espírito de Deus que habita em nós que faz. Amém? O melhor discipulado é quando a gente reconhece que é pecador. Então lá em casa, os meus filhos me respeitam, não é porque eu não peco. Não é porque eu vou. Eu não vou. Não é porque eu uso terno e gravata. Não é isso que me faz mais santo. Mas eles me respeitam e reconhecem porque quando eu erro, eu os procuro. E falo com eles, errei. Me perdoa. Eu não quero ser esse homem. Eu quero que esse homem morra. Ora por mim. E por causa dessa mente desconfigurada nossa, fora do caminho, dentro da igreja, muitas vezes, eles tiveram dificuldade de colocar a mão na minha cabeça e orar por mim. Eu ajoelhei e falei, põe a mão na minha cabeça e ora. Não, pai. Não, pai. Que é o pastor, que é o teólogo, porque eu falei aqui, eu sou o pecador. Põe a mão na minha cabeça e ora. E fala, Jesus, mata esse velho homem no meu pai, no nome de Jesus. Isso é discipular. O grande problema da nossa geração mais antiga é que o pai, quando errava, ele nunca pedia perdão. Sempre voltava a conversar como se nada tivesse acontecido, ou dar um dinheiro para comprar alguma coisa, ou dar o carro para sair. Toma, sai. Já tem umas 2 semanas que você não sai. Pode sair no carro, anda onde você quiser. Era a forma de pedir perdão. Isso não é pedir perdão. Isso é tapear o seu erro. E eu sofri demais com isso na minha vida. Até quando meu pai aprendeu a pedir perdão. E meu pai aprendeu a pedir perdão comigo. Porque eu pedi primeiro. E eu pedi de novo. E eu pedi de novo. Não, pastor, mas o senhor errava demais. Não, eu erro demais. O que vive em mim é a graça de Deus. Entendeu, amado? Nós precisamos andar
Só frequentar a igreja e ouvir pastor não basta. Se a gente tivesse focado em discipular, nós estávamos mais vivos. Nós estávamos mais alimentados. Nós estávamos mais no caminho. Onde que está escrito isso na Bíblia, pastor? João capítulo 10, no versículo 9. Disse Jesus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Certo? Está escrito lá. Entrará aí e achará. Contexto, ele está falando de ovelha. Nós somos a ovelha. E ele está dizendo: quem crê em mim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será? Entrará aí e achará. O alimento está lá fora, filho. É por isso que a gente entra no domingo, acha até bom, mas durante a semana esvazia. Na segunda já está tudo vazio. Não saiu. Não saiu. Começa a sair. Começa a anotar o que você está aprendendo aqui e começa a compartilhar do seu jeito aquilo que você está aprendendo, e você vai ver o que vai acontecer. Você vai achar a pastagem. A pastagem está lá fora. Não está aqui dentro. Tem que entrar, mas tem que sair. Amém? Aprendeu? No mínimo você tem que sair daqui nessa manhã tendo a certeza que você não é melhor do que ninguém. Você é um grande pecador. E o que nos faz leves e na certeza da salvação é exatamente crer naquilo que o Senhor deixou para nós, que nós vamos fazer essa manhã. Participar da ceia do Senhor. A ceia não é para gente que voa. A ceia é para os pecadores, como eu e como você. Amém? Vamos confessar os nossos pecados mais uma vez. Antes da gente chamar o coral. Que pecado, pastor? Nós já pedimos hoje de manhã. Esse que agora você acabou de pensar aí, que pecado? Vamos confessar. Pai, nós confessamos ao Senhor, mais uma vez essa manhã, e suplicamos que o Teu Santo Espírito, o único capaz de nos convencer de cada pecado da nossa vida, venha sobre este lugar nessa manhã, sobre a minha vida e sobre a vida de cada um que o Senhor trouxe nessa manhã. Nos convença do nosso pecado, de cada um deles. Por favor, Deus, que o Teu Espírito sopre de tal forma, que não só nos convença do nosso pecado, mas que venha com a certeza da nossa salvação na morte do Teu Filho Jesus. É pela graça que somos salvos mediante essa fé no Teu Filho Jesus. E que possamos ser tão impactados nessa manhã com a Tua palavra, com que aquilo que Teu Espírito tem soprado neste lugar, que possamos sair daqui para poder contar a alguém aquilo que o Senhor tem feito no nosso coração. Nos constrange a isso. Que possamos aprender a ser como o Mestre Jesus. Que possamos sair e aonde formos, obedecer a ordem do Senhor, fazendo discípulos. Não sabemos quantos dias ainda temos nessa terra, mas nos dê todos esses dias na Tua presença, todos esses dias sendo usado pelo Teu Espírito para abençoar alguém, do Teu Espírito
para ser usado, para discipular alguém, do teu Espírito, para que outros possam aprender conosco, como é esse negócio de reconhecer pecado e de pedir perdão. O Pai faz isso nessa igreja, a começar de mim, de cada um neste lugar que o Senhor trouxe nessa manhã. Pois eu lhe suplico no nome poderoso de Cristo Jesus. Nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Os presbíteros que não forem cantar, já podem subir para estar aqui acima. Os demais, depois de cantar,